Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Rafael Barbosa, sou professor farmacêutico, mestre e doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Cariri. E hoje estou com vocês aqui para a gente continuar mais uma da nossa saga aí de toxicologia aqui no canal. Então já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, curte esse vídeo, manda esse vídeo para mais pessoas, especialmente se esse vídeo for interessante para você, né? Se esse vídeo aqui vai te ajudar de alguma forma na tua residência, no teu concurso, em alguma coisa que tu for fazer, eu peço que por gentileza compartilhe esse conteúdo para nos ajudar aqui no canal, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agentes tóxicos, porque assim, até agora nós falamos sobre alguns conceitos importantes relacionados à toxicologia, mas é importante a gente descrever quais são os principais agentes tóxicos. E aí, para a gente descrever quais são os principais agentes tóxicos, a gente precisa entender como é que esses agentes tóxicos eles agem no nosso organismo, quais são as suas características de toxicidade, quais são os fatores que contribuem para reações graves ou reações mais leves, tá? Muitos agentes eles apresentam relação com um tecido ou órgão específico, sendo que é muito importante a gente realizar uma distinção de acordo com a fonte de exposição. Existem diferenças entre exposição pontual e crônica, visto que a manifestação clínica também ocorrerá desse modo. A identificação dos possíveis efeitos tóxicos vai auxiliar na diferenciação dos agentes que são envolvidos na intoxicação e no tratamento, contribuindo assim para o cuidado de saúde dos pacientes e dos trabalhadores que são expostos a essas substâncias. Então, para a gente começar falando, vem comigo aqui para a nossa lousa, só para você ver quais são os principais agentes tóxicos e por onde é que nós vamos começar. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre os metais pesados, tá? Então, o que a gente caracteriza como metal pesado? Os metais pesados, na verdade, são substâncias, né, que normalmente eles não estão isolados, mas estão na forma de metais elementares ou até mesmo ligados, né, na formação de substâncias. E aí esses metais pesados, eles acabam tendo efeitos normalmente no corpo de maneira mais cumulativa, embora não estejam livres de gerar intoxicação imediata. Então, por exemplo, o arsênio está presente em praguicidas, pode estar presente também na água contaminada e em frutos do mar, já que a maioria desses metais pesados eles geram um efeito chamado de bioacumulação. Então, às vezes, não necessariamente você vai entrar em contato com esses metais tóxicos através, por exemplo, de ingestão direta, mas ingestão de alimentos que estão contaminados com esses metais. Um outro metal tóxico, né, uma outra característica tóxica é o cádmio, que vai estar presente em vegetais, além do uso de cigarro, né? Ele causa nefrotoxicidade, febre do vapor, bronquite crônica e osteoporose. Osteoporose por quê? Porque o cádmio ele pode causar uma substituição do cálcio, tá bom? Por conta de sua carga nuclear efetiva. Ele é muito semelhante tanto em raio atômico quanto em carga nuclear. O chumbo, ele também é encontrado em tintas antigas. Antigamente existia chumbo na gasolina, tá bom? E em algumas baterias. Ele afeta o sistema nervoso central, especialmente em crianças, causando neuropatia periférica em adultos. Por último, o mercúrio, que está presente em peixes e mineração. Causa bronquite aguda, pneumonia intersticial e neurotoxicidade crônica. É importante lembrar que aqui nós temos, sim, o mercúrio elementar, por exemplo, e nós temos o mercúrio ligado. Esse mercúrio aqui, ele tem ciclos diferentes. Então, normalmente, dependendo do tipo de mercúrio que você estiver exposto, ele pode causar essa intoxicação ou através da via inalatória ou através mesmo da via oral, tá bom? Algumas características importantes dos metais. Eles não são biodegradáveis, portanto acabam se acumulando no organismo, tá bom? A exposição pode acontecer solo, água, ar, tinta, alimentos e agrotóxicos. E a exposição ocupacional é o principal responsável por essas contaminações com metais pesados. Exposição ocupacional que está diretamente relacionada ao trabalho que você exerce, fechou? Uma outra classe de agentes tóxicos são os solventes e os praguicidas, como por exemplo os hidrocarbonetos clorados. O cloroformo é um deles, usado em refrigerantes. Sim, o cloroformo já foi usado em refrigerantes, mas a quantidade é muito baixa, então ela não é capaz de gerar uma toxicidade intensa. Porém, o cloroformo pode estar presente em outras substâncias, como por exemplo, esmaltes de unhas, tintas de cabelo, algumas delas podem conter cloroformo porque ele é um agente solubilizante muito interessante. Hidrocarbonetos aromáticos, como é o caso, por exemplo, do benzeno e do tolueno, que também são encontrados tanto em derivados do petróleo quanto em tintas e diluentes. Alguns álcoois e glicóis, como o etanol e o etilenoglicol, que pode causar insuficiência cardíaca, taquicardia, danos ao sistema nervoso central. Os praguicidas organofosforados são chamados de organofosforados porque tem um grupamento organofosfório, né? É o fósforo ligado ao oxigênio, extremamente reativo no fígado e causa toxicidade bem grave, tá bom? Eles podem causar insuficiência respiratória, síndrome colinérgica, como sudorese, salivação, diarreias e tremores musculares. Eles podem causar uma inibição irreversível da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. E herbicidas bipiridílicos, que, como por exemplo o paraquat, que acaba se acumulando nos pulmões e nos rins,
causando edema pulmonar, infiltração alveolar e até mesmo, tá bom? Bom, existe também algumas características relacionadas tanto a animais peçonhentos como a radiação. É importante a gente diferenciar esses dois agentes tóxicos, porque assim, no caso da radiação, a gente acaba sendo exposto tanto a telas celulares, mas também quando a gente vai fazer raio-x, né? Que são espécies de raios gama que podem comprometer e causar câncer, teratogênese, por exemplo, né? Já os animais peçonhentos são, na verdade, animais que produzem veneno e são capazes de inocular esses venenos, tá bom? Então são classificados aí como animais peçonhentos. Nós vamos ter uma aula especificamente para falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Tanto sobre eles também como a radiação ionizante, como é que ela pode penetrar, como é que ela causa essas interferências, quais são as características genéticas que são alteradas quando o indivíduo é exposto a essa radiação, tá bom? Algumas plantas, fungos e algas também podem gerar essas atividades, como por exemplo, o fungo clorofílio, né? Ele é um cogumelo de esporos verdes, causando efeitos gravíssimos no trato gastrointestinal. A amanita, que é esse cogumelo mais vermelhinho aqui que você consegue ver, tá? Gerando efeitos alucinógenos, neurotóxicos e gastrointestinais. E a Psilocybe cubensis, que é o cogumelo mágico, né? Efeitos neurotóxicos, alucinógenos e gastrointestinais. Lembrando a vocês que, uma curiosidade, né? O Mario, ele só fica maior, começa a soltar foguinho e tudo mais, porque ele fica loucaço com o uso do cogumelo, tá? Por isso que solta aquele cogumelozinho lá no jogo, beleza? Bom, minha gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Não esquece de compartilhar, de deixar um gostei, de deixar um comentário, tá bom? Uma sugestão de um vídeo, de algum conteúdo que você queira que eu grave, também vai ser muito interessante para mim, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.